sou o professor Edson Sidião. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma teleaula do nosso projeto Telesaúde Goiás. Hoje com um tema de extrema importância dentro da clínica, dentro da farmácia, ou seja, para toda a sociedade que utiliza medicamentos, que é o tema interações medicamentosas. O nosso objetivo aqui não é aprofundar tanto nesse assunto, especificamente trabalhando as interações, mas dá a você que está nos visualizando ou escutando o nosso áudio a ideia de como funciona, qual é o mecanismo das interações medicamentosas e como nós podemos não só tirar proveito dessas interações, como também prevenir problemas relacionados a esses medicamentos que podem vir a interagir, certo? Então, esse é o nosso objetivo e deixo para vocês aí o meu e-mail, sidião@gmail.com, para que vocês possam compartilhar aí, fatos, casos clínicos que vocês vivenciaram aí no seu dia a dia, bem como dar um feedback aí a respeito dessa nossa teleaula ou temas que desejam que nós possamos trabalhar sempre relacionado aí à saúde, medicamentos, né, dentro do nosso espaço. Então vamos iniciar exatamente diferenciando aí, dando o conceito principal do que vem a ser uma interação medicamentosa, uma interação farmacológica e o indiferentismo farmacológico, certo? Quando você tem a intervenção medicamentosa, ou seja, a utilização do medicamento pelo paciente, esse medicamento ele pode conter um ou mais fármacos. E aí vamos só retomar o conceito do que é medicamento. Medicamento é um produto produzido, planejado para gerar uma reação farmacológica e, consequentemente, ser útil numa interseção, né, numa intervenção, produzindo aí um resultado fisiológico, uma alteração fisiológica esperada. Ou traduzindo, você usa um medicamento que pode conter um ou mais drogas ou fármacos com o objetivo de recuperar, de restaurar a saúde, certo? Se você tem uma droga somente, esse medicamento, então, ele é único. Se você tiver mais de uma droga nesse medicamento, você já pode considerar que pode haver interação entre esses dois medicamentos. E o que ocorre, é importante considerar, que na maior parte das situações, das intervenções farmacológicas, nós utilizamos inúmeras drogas para alcançar um efeito esperado, certo? Essa ação, essa interação entre essas drogas, nós chamamos de interação farmacológica. E quando o paciente utiliza mais de um medicamento, você vai ter uma interação medicamentosa, certo? Podendo ter inúmeras interações farmacológicas. Tá? Quase não ocorre, mas quando você tem mais de um fármaco agindo de forma indiferente e independente dentro do seu organismo, quando você utiliza ele de forma síncrona, você tem o conceito de indiferentismo farmacológico, certo? Então é quando um não age sobre o outro. Mas isso, como eu disse para vocês, é muito raro e a maior parte das situações ocorre com interação farmacológica, quando diferentes drogas estão no organismo, certo? E elas vão interagir uma atuando sobre a outra, certo? E essa interação ela pode ser benéfica ou maléfica, dependendo do seu objetivo, dependendo, é claro, também da condição clínica do paciente. Tá? E esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar, certo? Falando aí um pouquinho de conceitos dentro da farmacovigilância, existe uma estimativa, os estudos clínicos estimam que ocorre entre 3 a 5% de interações medicamentosas quando se utiliza poucas drogas, ou seja, até 3 drogas diferentes, o que é muito comum, na verdade até 10 drogas diferentes, e quando essas drogas estão acima de uma dezena, a porcentagem, a chance de você vir a ter uma interação medicamentosa, ela já sobe para 20%. E quanto maior o número de drogas que você utiliza, maior são as incidências dessa interação. Só vai usar um pouquinho da lógica, certo? Agora, só é importante colocar que o termo que ele utilizou aqui foram drogas e não medicamentos. Por quê? Porque nós podemos ter medicamentos com inúmeras drogas, com uma mistura de drogas ali presentes, certo? E é claro que a gente pode utilizar, nesse caso, como sinônimo,
o fármaco, tá? Droga e fármaco nesse mesmo sentido, certo? A diferença é que se você usa uma droga com fins terapêuticos para restaurar a saúde, ele passa a ser chamado de fármaco. Tá? Então, quando você tem um único medicamento com mais de uma droga, certo? Essas drogas podem interagir. Quanto maior o número de drogas presentes ali dentro do organismo do indivíduo, maiores são as chances de vir a ter interações medicamentosas, que podem ser benéficas ou maléficas, como eu disse para vocês, dependendo da situação clínica do paciente e dependendo também da característica das drogas. Isso a gente vai trabalhar aqui um pouquinho mais, certo? Essas alterações que podem ocorrer, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Podem ser alterações qualitativas ou alterações quantitativas. Se a alteração ela for somente no efeito esperado e independe da quantidade de droga, nós classificamos ali como alteração qualitativa. Já quando os efeitos eles se somam e envolvem a quantidade, aí nós já temos as classificações quantitativas. Por exemplo, eu posso ter aqui duas drogas diferentes em que uma vai aumentar o efeito da outra, o que nós classificamos como fenômeno de sinergia. É um tipo de alteração quantitativa. Eu posso ter aqui, por exemplo, ou um outro efeito na qual um vai diminuir o efeito, uma droga vai diminuir o efeito de outra droga. Aí você tem, por exemplo, o antagonismo parcial. Ou você pode ter um medicamento cortando por completo o efeito do outro, né? É o antagonismo total ou o antidotismo, né? O antídoto, o efeito de um antídoto. São todos aqui classificações de alterações quantitativas, em que um vai alterar a qualidade, na verdade, a quantidade de ação do outro, certo? Isso é um fato importante. E olha só para vocês terem uma ideia. Nós podemos ter, por exemplo, drogas a serem utilizadas, por exemplo, no controle de um agente infeccioso, somadas com diferentes mecanismos de ação, mas que ao serem utilizadas em conjunto, um vai aumentar a ação farmacológica do outro, mesmo considerando que são efeitos, sítios de ação, né, diferentes. Aí você tem exemplos de sinergia. Um exemplo muito comum, né? Nós temos a ação de dois antibióticos antibacterianos, a sulfametoxazol, associado a um outro antibiótico chamado de trimmetoprim, né? E que, juntos associados, eles somam ação e tornam-se um excelente antibacteriano, muito utilizado aí para diversas bactérias que podem atingir o homem. Né? Então, nesse caso, você tem uma sinergia de diferentes antibióticos que sozinhos não tem tanta ação farmacológica esperada, não tem tanta ação antibacteriana, mas somados, sim, são extremamente úteis. E não só usados como antibacterianos, mas utilizados também como antiparasitários, né, de bom espectro para alguns protozoários intestinais, por exemplo. Então, é um exemplo que nós damos. Ok? Nós temos alguns protocolos, por exemplo, de controle da hipertensão, onde você tem diferentes fármacos antihipertensivos com mecanismos de ações diferentes, mas que são associados e utilizados em comum para garantir o controle da pressão arterial, mantendo ela dentro dos níveis considerados normais. Um exemplo de sinergia também nesse sentido, certo? Ou você pode ter, por exemplo, em situações clínicas esperadas, a associação de um medicamento que vai diminuir o efeito tóxico ou efeito colateral ou as reações adversas de outros medicamentos. Depende da forma como você usa. Você vai associar para melhorar a qualidade de vida do paciente, não para tratar diretamente uma doença, e sim para diminuir os efeitos tóxicos de um tratamento principal. Tudo isso é fundamental aí o conhecimento dentro dessas interações medicamentosas. E claro, por último, a gente precisa lidar aqui que medicamentos, quando provocam intoxicação, ou substâncias químicas quando são tóxicas, nós utilizamos da interação medicamentosa, do antagonismo total, para cortar o efeito tóxico provocado por esse veneno. Tá? Então, são exemplos úteis para que a gente possa ter a ideia do quanto a interação medicamentosa ela é fundamental. Então, de forma geral, é isso que eu acabei de comentar, né? Justifica-se o uso da interação
em duas situações: no sinergismo, onde você vai ter um aumento da eficácia dos medicamentos, ou na correção de efeitos indesejáveis, né? Seja no antagonismo, seja no antidotismo, né? No uso de antídotos. Né? Então, nessas duas situações, a interação medicamentosa ela é fundamental. Agora, é muito importante na clínica, de forma geral, sempre ter a ideia de que pode haver riscos de interação medicamentosa, porque os pacientes, eles muitas vezes, eles se esquecem de que estão utilizando o medicamento ou omitem para você na clínica, em especial no caso do álcool. Né? O álcool, né, o etilismo, ele é extremamente grave exatamente porque você pode vir a fazer com que o paciente utilize uma droga, você vai intervir através de um medicamento, que pode vir a interagir com o álcool e, consequentemente, vir a ter uma série de situações em que você pode colocar a vida do paciente em risco. Vou dar um exemplo bem claro com relação ao álcool para vocês. Vamos supor que um paciente esteja fazendo uso de derivados imidazólicos, são drogas utilizadas, por exemplo, em tratamento de como antiparasitários intestinais, certo? Um exemplo claro é o metronidazol. Essa droga, quando ela é utilizada, ela é metabolizada no fígado. O fígado possui uma enzima, né? Os hepatócitos possuem uma enzima chamada de álcool desidrogenase, que faz com que essa droga seja metabolizada e seu metabólito seja eliminado pelos rins, certo? O que ocorre é que quando você utiliza essa droga, o seu fígado estará ocupado metabolizando sempre o metronidazol, porque são drogas que vão ocupar todos os sítios metabólicos do seu fígado, que são limitados. Porém, após a utilização dessas drogas, se o indivíduo vier a fazer o uso de álcool, por exemplo, tomar algumas cervejas sendo rotineiro essa utilização, o que vai ocorrer é que o fígado ele não terá a chance de metabolizar o álcool que está sendo consumido agora na bebida alcoólica. O que vai acontecer é que com pouco volume de álcool, esse álcool já vai alcançar o máximo tolerado pelo organismo e provocar os efeitos tóxicos do álcool. Então ele vai ter a desidratação extrema, certo? Todo o desequilíbrio do sistema nervoso central provocado, mas com um pequeno volume de álcool utilizado que não é normal, certo? Tudo isso porque o fígado que estaria metabolizando essa droga, transformando ela em açúcar, o etanol em açúcar, e desintoxicando o seu organismo, ele já não estará porque está ocupado com o metronidazol que foi utilizado de forma anterior. E aí você tem um processo de interação medicamentosa na qual os riscos do álcool serão agravados em decorrência do uso de um antiparasitário de forma anterior. Então, nesse caso, é fundamental, em especial, o papel do farmacêutico, mas também de todos os profissionais que estão prescrevendo ou que estão acompanhando o tratamento, também tendo papel no processo de dispensação, que drogas, derivados imidazólicos, antiparasitários, não podem ser utilizados concomitantemente com álcool. O indivíduo ele precisa de, no mínimo, um intervalo de 15 dias para fazer o uso de álcool após o término da utilização desses derivados imidazólicos. É por esse motivo que não se recomenda a utilização de bebidas alcoólicas com essas drogas. Tá? Então, só para se ter uma ideia e um exemplo claro de interação medicamentosa. É muito importante que vocês tenham ideia da situação clínica do paciente quando ele possui doenças de base. Por quê? Porque esses pacientes já naturalmente utilizam bastante drogas, muitos medicamentos para o controle das doenças de base. Então, qualquer outra medicação que ele utilize vai gerar reação e interação medicamentosa. Então, muita atenção com pacientes idosos, que são classificados como sendo polifarmacêuticos, exatamente pela grande quantidade de uso de medicamentos que eles geralmente utilizam e pelas doenças crônicas que eles podem vir a possuir, como, por exemplo, hipertensão e diabetes. Os próprios pacientes com diabetes, em especial os casos onde a glicemia ela não está dentro dos níveis normais, está descompensada. Pacientes com insuficiência renal, e aí é claro, porque o rim não vai conseguir eliminar, é o órgão principal de eliminação de drogas, consequentemente vai haver um depósito de drogas dentro do organismo,
insuficiência hepática, exatamente porque o fígado não consegue também metabolizar, insuficiência cardíaca e respiratória, por consequência toda a circulação de drogas estará comprometida, pacientes com hipotireoidismo, né, em decorrência da baixa velocidade de metabolismo, epilepsia grave, em decorrência da grande quantidade de drogas para anticonvulsivantes que possuem grande risco de interações medicamentosas, e pacientes com asma. E eu adiciono aí mais uma situação clínica importante, que são pacientes com obesidade. Por quê? Porque as drogas, principalmente aquelas lipofílicas, são aquelas com maior caráter químico de se armazenar em gordura, elas ficam armazenadas no tecido adiposo por meses e elas podem vir aos poucos sendo eliminadas do organismo. Então a gente vai ter uma grande quantidade de droga sempre circulando no organismo de um paciente com obesidade, aumentando o risco de você vir a ter interações medicamentosas quando uma nova intervenção medicamentosa for exigida, certo? Dentro das classificações de interações, aí um pouquinho de farmacologia, nós temos duas classificações importantes: a interação farmacocinética e a interação farmacodinâmica. Essa classificação se dá na farmacologia de seguinte maneira: por fenômenos farmacocinéticos, nós entendemos os fenômenos do fármaco circulando no seu organismo, enquanto os fenômenos farmacodinâmicos são os fenômenos que ocorrem a partir do momento da ligação do fármaco no seu sítio de ação e toda a alteração que essa ligação vai gerar no seu organismo. Então, o movimento da droga no organismo é farmacocinético, enquanto alterações no mecanismo de ação, fenômenos farmacodinâmicos. Então, as interações elas podem ocorrer alterando a movimentação da droga no organismo ou alterando o modo como essa droga vai agir, podendo então ser farmacocinético ou farmacodinâmico, certo? E aí a gente vai iniciar, claro, para ver cada uma dessas classificações a partir dos fenômenos da farmacocinética. Então, a interação farmacocinética ela pode ocorrer antes mesmo do medicamento estar no organismo. Nós podemos ter uma reação química quando esses medicamentos se misturam numa manipulação, seja aí, por exemplo, um medicamento injetável. Então, quando você prepara uma solução injetável, aqueles fármacos solúveis no seu solvente, pode ser a água, ele pode reagir, gerando ali uma reação química, um produto de uma reação química que pode vir a ser tóxica para o seu organismo, certo? Então, por isso se recomenda, se justifica, né, o fato de medicamentos injetáveis, eles precisam ser preparados imediatamente antes da sua administração. Eles não podem ser preparados e deixados sobre o estoque para que possam ser administrados posteriormente. É justamente para evitar essas reações químicas, tá? Pode ser que o produto seja uma droga inativada ou pode ser um produto tóxico, um novo composto que vai provocar uma intoxicação. Então, muito cuidado dentro desse processo, certo? Então, alguns exemplos aqui de medicamentos que podem interagir de forma farmacocinética, alterando a absorção. Então, por exemplo, sais de alumínio, cálcio, magnésio e ferro, que estão presentes em algumas soluções, por exemplo, suspensões gástricas para equilíbrio gástrico, por exemplo, sais de alumínio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, eles podem, por exemplo, atingir antibióticos tomados por via oral, como a tetraciclina, e, consequentemente, vai diminuir a absorção desses antibióticos e vai diminuir a ação esperada desses antibióticos, certo? Um outro detalhe importante que a gente pode considerar são sais de cálcio presentes no leite, que podem vir também a se ligar a essa tetraciclina, diminuindo a ação desse antibiótico. Tá? Então, um fato importante. Assim como também é importante considerar que alguns antibióticos podem se ligar a esses sais de cálcio presentes nos dentes, tornando amarelo, né, a arcada dentária do paciente que está fazendo essa utilização. Tá? Esse é um item importante a ser considerado. Outro agente que pode modificar quando utilizado e agente afetado é a adrenalina, muito utilizada, por exemplo, em situações de emergências de choque anafilático. Ele pode alterar
os anestésicos locais e provocar um aumento da vasoconstrição, um aumento da ação desses anestésicos. Tá? A metoclopramida, certo? Que é um antiemético, pode estar ligado a acetaminofeno, que é um outro medicamento útil como antiemético, e você vai aumentar o esvaziamento gástrico, pode atingir um atingindo o outro. E diversos antibióticos podem diminuir o efeito de anticoncepcionais orais, certo? Então a rifampicina, a ampicilina, a tetraciclina, as sulfas, cefalotina, cefalexina, eles podem diminuir, consequentemente, a microbiota intestinal, que é útil na absorção, extremamente útil na absorção dos anticoncepcionais, dos contraceptivos orais. Consequentemente, vai diminuir o efeito do anticoncepcional. Então, é muito útil que, no momento em que está havendo a dispensação de contraceptivos orais ou de antibióticos, a mulher que está utilizando, ela precisa ser informada, orientada de que o efeito contraceptivo vai estar alterado em consequência do uso desses antibióticos. Então pode vir a ter uma gravidez indesejada, risco dessa interação medicamentosa. Tá? Esse é um item importante. Com relação ao metabolismo, né? Drogas barbitúricas, que são úteis, né? São medicamentos utilizados no sistema nervoso central, eles podem vir a induzir o metabolismo de drogas como antidepressivos, anticoagulantes, né? Consequentemente diminuir a ação desses medicamentos. A mesma situação ocorre com o uso da carbamazepina, que é um anticonvulsivante, e consequentemente vai diminuir a ação da fenitoína, e do cigarro, o fumo, pode vir a diminuir a ação da teofilina. Outra droga importante que pode vir a diminuir o metabolismo de outras drogas é o antiácido cimetidina. Ele pode inibir e, consequentemente, diminuir o tempo de metabolismo do propanolol, da teofilina, propanolol antipertensivo, a teofilina, fenobarbital e imipramina, que são medicamentos que vão atuar no sistema nervoso central. Esses medicamentos eles podem ter metabolismo diminuído e, consequentemente, vão permanecer por mais tempo no organismo, provocando intoxicações. Então, isso é um fato importante. Com relação à excreção, né, principalmente pelo sistema renal, né, bicarbonato de sódio, por ser uma droga básica, ele pode provocar uma reação com drogas ácidas, acelerando o processo de eliminação. Então, o básico vai reagir com ácido, formando sal mais água, fazendo com que drogas ácidas, como os barbitúricos, o ácido acetilsalicílico, sejam eliminados mais rapidamente no organismo. Até interessante, porque essas interações são muito úteis, porque elas são os mecanismos de tratamento de casos de intoxicação. Os diuréticos podem diminuir, por exemplo, a ação do lítio, aumentando a sua excreção, e a probenicite pode atuar diminuindo a excreção de drogas penicilínicas, né, de antibióticos penicilínicos. Então, são exemplos de interações na excreção. E é importante considerar que as interações farmacodinâmicas já não têm mais nada a ver com absorção, circulação, metabolismo e excreção, são as interações que alteram o mecanismo de ação, elas podem aumentar ou diminuir, né, a ação no sítio. Sua ligação a receptores, né, por exemplo, é uma das maneiras, certo? Então aqui eu vou dar dois exemplos para vocês. Né? Anticoagulantes orais e ácido acetilsalicílico, eles são dois medicamentos distintos, com mecanismos de ação diferentes, mas que, como consequência, provocam sangramentos. Exatamente por quê? Porque o ácido acetilsalicílico, ele tem, por mecanismo de ação, um efeito antiplaquetário. Então, ele aumenta a sedação. O risco de sangramentos. Tá? Então, tanto é assim que é muito arriscado, né? Nós temos uma síndrome comum em pacientes que fazem uso de drogas, principalmente o ácido acetilsalicílico, como efeito protetor de distúrbios cardiovasculares, que é uma gastrite, consequência de uma gastrite. Né? Então, exatamente porque você tem o sangramento. Ainda mais, se o paciente fizer uso de anticoagulantes, isso precisa ser planejado e evitado para que não haja essas consequências.
A mesma situação a gente tem para o uso de álcool concomitante com drogas que provocam sedação, porque você pode vir a ter um risco de uma depressão exagerada do sistema nervoso central, inclusive levando a coma e à morte. É um efeito somado aí de depressão, certo? Então, para a gente fechar, é importante considerar que as interações elas precisam ser bastante trabalhadas, até para que você possa ter uma ferramenta para aumentar a eficácia terapêutica e diminuir os efeitos tóxicos, que é o que está se planejando, por exemplo, a pesquisa associada aí a diferentes tipos de antivirais para, por exemplo, o controle do Covid-19. Né? Essa é uma das possibilidades que nós temos, a associação de drogas antivirais que nós já temos, associadas, um coquetel, para que a gente possa ter aí, talvez, um tratamento eficaz contra essa droga, certo? A ideia também das interações é fazer com que você aumente as drogas, diminua os efeitos tóxicos, tenha maior tempo de duração e, consequentemente, maior sucesso e adesão do tratamento. Ok? Finalizamos por aqui. Vou deixar novamente aqui a disponibilidade para poder tirar dúvidas. Repito o meu e-mail, é cidião@gmail.com. Espero que esse conteúdo possa ser muito útil na rotina de vocês e estou à inteira disposição para que vocês possam interagir. Peço a vocês que sigam nas nossas páginas, em especial no YouTube, certo? No nosso canal Telesaúde, e façam ali os comentários, deixem ali pedidos de novos temas para que a gente possa trabalhar e continuar aí contribuindo com o crescimento da saúde pública no Brasil. Ok? Então deixo para vocês o meu carinho e até a próxima. Um grande abraço.